que me acompanha nessa sexta-feira, quero te convidar a continuar aqui, porque agora é hora de entrevista importante no Expresso CNN. A gente conversa com a microbiologista, a Natália Pasternak, que faz a gentileza em plena sexta-feira de pegar um tempinho para falar com a gente. Ela sempre balança a cabeça dizendo que não, mas é gentileza sim. Natália, boa noite, muito bem-vinda de volta. Você me escuta bem, né? Boa noite, Mona Lisa. Eu escuto sim, e obrigada pelo carinho, mas não faço mais que obrigação. Eu sei, minha querida, mas é sexta-feira à noite, ninguém aguenta esse pancadão da desgraça, mas vamos lá. Eu repito uma frase que eu estou ouvindo de muita gente. E vamos lá comigo nessa entrevista, o Caio Junqueira também. Natália, a gente está terminando a pior semana da pandemia no nosso país. Ainda com vacinação pífia, eu não vejo outra palavra para dizer, uma circulação absolutamente preocupante, cheia de dúvidas em relação às novas cepas. O cenário não é nada animador, então eu quero te ouvir. Como é que a gente pode fechar essa semana olhando para frente em qual direção correta, ou de cobrança ou de atitude? Olha, Mona Lisa, eu acho que para fechar essa semana a gente tem que pensar em fechar realmente o país por um tempo, pelo menos as regiões que estão mais afetadas. É claro que o Brasil é enorme, ele não pode ser tratado de forma uniforme, como Sim. se ele fosse, né, como se ele tivesse conformidade, mas a gente precisa pensar em medidas mais drásticas, mais restritivas, porque a gente está vivendo uma situação drástica e isso pede soluções mais drásticas. A gente nunca teve coragem no Brasil de implementar um lockdown de verdade, de realmente fechar tudo por 15 dias e conseguir, então, obter um impacto real na diminuição de casos, de hospitalizações e de mortes, para depois implementar medidas menos restritivas e de longa duração. Então, ou a gente faz isso agora, ou o sistema de saúde realmente corre o risco de colapsar e essa situação escalonar de uma maneira que a gente perde o controle. Mas faz para valer? É isso, restrição geral? Por exemplo, em São Paulo, você mora em São Paulo, né? Em São Paulo há uma deferência, vamos dizer assim, para as escolas, elas vão continuar abertas no estado e também para os templos religiosos. O que você, como estudiosa, acha dessas deferências que a gente até conversou aqui com o João Gabardo, né, um dos coordenadores ali do Centro de Contingência de Combate à Covid. Ele foi muito claro, ele não teve meias palavras. Ele falou, não há concordância em relação a isso, não há uma unanimidade. Mas eu quero saber a sua opinião em relação a essas exceções que foram feitas no estado de São Paulo. Não é momento para elas, Mona Lisa. Eu fico muito feliz das escolas finalmente serem priorizadas, porque a gente passou um ano priorizando bares, restaurantes e shoppings e deixando as escolas fechadas. E agora, justamente no momento mais grave, a gente quer priorizar as escolas abertas. Eu entendo que a gente está realmente querendo retomar as atividades escolares, é muito importante, mas não é momento. O ideal seria realmente a gente fechar agora e, se a gente quer priorizar as escolas e tem que priorizar, que elas sejam as primeiras a ser reabertas. Antes do comércio, antes de bares, restaurantes e shopping, que a gente realmente priorize as escolas. Em relação aos templos religiosos, eu tenho uma posição bastante firme. Não é momento, são locais que convidam a aglomeração, são locais que não são preparados para isso, não têm a ventilação adequada e são locais de culto, onde as pessoas geralmente se expressam falando ou cantando, então são locais de alto risco de contágio. Não é momento para isso, acho que as pessoas podem praticar a sua espiritualidade de outras formas e eu tenho certeza que todos os sacerdotes de todas as religiões podem orientar como fazer. Sem dúvida. Caio Junqueira, chega na conversa. Natália, boa noite. Natália, pelo que você diz, então, esse fechamento, especificamente aqui em São Paulo, parcial, ele é insuficiente?
Olha, Caio, ele vai ter um impacto, com certeza, porque pelo menos ele restringe o horário de funcionamento de bares, restaurantes, comércio, num horário onde as pessoas fazem happy hour, fazem aglomeração, vão para o bar, tiram a máscara para beber, comer e conversar. Então, são momentos e locais que são de alto risco de contágio, e retirar esses momentos vai trazer um impacto benéfico, com certeza, isso vai ajudar. Mas será suficiente nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, com todas as UTIs lotadas, inclusive dos hospitais privados aqui em São Paulo, seria realmente o momento da gente ter medidas mais drásticas. Como eu falei, a gente teve um ano de aprendizado para perceber que os países que tomaram medidas mais drásticas realmente conseguiram um impacto muito positivo na diminuição de casos, hospitalizações e mortes. E a gente poderia, então, fazer pelo menos 2 semanas desse fechamento mais drástico, para depois a gente fazer uma reabertura gradual, com medidas menos restritivas de longa duração. Quando você fala drástico, é cerceamento também de locomoção? Não só para quem está ali nas ruas, mas, por exemplo, impedir ou pedir justificativa suficiente para viagens intermunicipais, interestaduais. Enfim, estou conjecturando com você, quero saber o que você acha sobre isso. Eu acho que se a gente fizer um bom fechamento, talvez a gente não precise ficar fiscalizando pessoas, porque isso exige um certo poder até, né, de policiamento que eu não sei se a gente tem. E são atitudes mais agressivas. Sim. O que a gente nunca fez foi o fechamento total. Então, esse seria o momento. O fechamento total, você disse, respeitando as especificidades, né, as questões locais. Então, a gente olhar para os estados que estão em situações mais graves e aí sim atuar, porque você falou, o nosso país é muito grande, né? Ele tem características muito distintas. Por exemplo, quero que você olhe comigo agora para o que está acontecendo nos 3 estados do sul do país. Natália, tenho certeza que você está acompanhando. Me ouviu, Natália? Acho que sim, dos 3 estados. Você falou mais alguma coisa depois, Mona Lisa? Desculpa, acho que eu perdi. Não, eu só te perguntei isso, né? Quando você fala nessas restrições mais rígidas, é claro, a gente tem peculiaridades, né? Estaduais, regionais. Então, vamos olhar para o sul do país. Tenho certeza que você está acompanhando o que está acontecendo nos 3 estados do sul do país. Inclusive, ali no Rio Grande do Sul, a gente noticiou por muito tempo que o pior cenário da pandemia estava demorando para chegar lá, não chegava lá. E está a bandeira preta no Rio Grande do Sul inteiro, uma situação muito grave no Paraná, em Santa Catarina também, faltando leitos, mandando pacientes para outros estados. Se a gente fosse olhar, por exemplo, a região sul do país, o que funcionaria para lá em termos de medidas mais drásticas às quais você está se referindo? O Sul está realmente passando pelo seu pior momento. Bom, todo o país, na verdade, né? A gente está realmente no pior momento da pandemia, se a gente olhar os números de Brasil. E o Sul realmente está sofrendo muito agora com o impacto da doença. Precisa realmente ter essa coragem política de implementar as medidas restritivas. Seria o caso, Mona Lisa, de fazer lockdown de verdade mesmo, de fechar comércio, não só restringir horário de funcionamento, sim, mas de fechar comércio, fechar escolas, fechar os templos religiosos por 2 semanas. E isso com certeza vai impactar, a gente vai sentir o efeito desse lockdown, assim como sentiram na Inglaterra, em Portugal, que fizeram lockdowns restritivos e conseguiram ver uma diminuição drástica no número de casos e de hospitalizações. Em Portugal chegou a diminuir 73% de hospitalização. Então, são esses exemplos que a gente tem que olhar e falar, ok, a gente sabe o que fazer, a gente não precisa reinventar a roda, mas precisa fazer. Caio? Ô, Natália, a gente começou a semana ruim e terminamos pior.
e pelo que você diz e pelo que a gente vem noticiando também, as medidas que seriam as ideais, de um fechamento muito mais intenso e forte, elas não estão acontecendo, né? Como seria o ideal. Dá pra gente, infelizmente, não quero ser aqui prever o caos e prever mais desgraça ainda, mas que a semana que vem, então, seria pior do que essa semana que a gente viveu essa semana, ou nos próximos 15 dias também não vai ser aquilo que a gente esperava? Caio, lembra que a gente sempre tem um efeito retardado, né, da pandemia. Então, o que a gente vê nessa semana é o efeito de aglomerações que aconteceram há 3, 4 semanas. A gente, com certeza, ainda está vivendo os efeitos de aglomerações das festas de fim de ano. Daqui a pouco a gente começa a ver os efeitos do carnaval. Então, a gente está sempre um pouco atrasado em relação aos efeitos da doença em termos de hospitalização e morte. Então, fica bem difícil prever o que vai acontecer na semana que vem. Mas eu acho que a gente pode, sem querer traçar um quadro apocalíptico, pensar junto com a população que se a gente realmente continuar nesse ritmo e negando a necessidade de controlar a mobilidade de pessoas, a gente tende a piorar, porque a gente está realmente com um crescimento no número de casos, hospitalizações, o sistema de saúde está prestes a colapsar, ele está muito comprometido, a gente tem variantes mais transmissíveis circulando que tornam o que já era ruim pior ainda, então é o momento da gente, se as medidas não vão ser implementadas, da gente chamar a população para a briga e falar, olha, mesmo sem as medidas, mesmo que não seja obrigatório, a gente precisa que a população colabore e compreenda como é importante agora a gente restringir ao máximo a nossa mobilidade, o nosso contato com outras pessoas. Sim. Ô, Natália, você viu como o pessoal fica atrás de você? A gente está ouvindo a sinalização aí sonora das mensagens. Está chegando aí um monte de gente, né, atrás de você. Mensagem sem parar, é isso? Gente, me desculpa. Imagina, eu olhei e falei, será que eu não coloquei o meu no silencioso? Eu entendo todo mundo atrás de você, fique absolutamente tranquila. É ótimo sempre contar com a sua participação. Quero só encerrar então essa entrevista, minha querida, pedindo para você um alerta, né? Nós estamos aí com números absurdos de mortes diárias, absolutamente preocupantes, tristes. Nós estamos também com aumento de número de casos no país inteiro, de norte a sul do país, circulação das novas cepas, gente jovem mesmo, 20 e poucos anos, 30 anos, tendo que ser internada por causa da nova cepa. Qual que é o recado que você dá para quem ainda acha que tem mimimi e frescura no nosso país no enfrentamento da pandemia? Natália? Olha, Mona Lisa, o recado tem que ser um pouco pesado, porque se realmente as pessoas ainda acham que isso é mimimi, você vai esperar o quê? Vai esperar o seu pai, sua mãe morrerem? Porque, não vai ter hospital para o seu pai, para sua mãe, para os seus avós, não vai ter hospital. O sistema de saúde vai colapsar, o privado também, então não interessa quanto dinheiro você tem. Então usa máscara. Fique em casa se puder, ajuda a reduzir a circulação de pessoas, porque isso não é mimimi, isso é nossa realidade, muita gente já morreu, muita gente ainda vai morrer e, por favor, ajude a pressionar o governo pela compra de mais vacinas, porque as vacinas são a melhor ferramenta que a gente tem para sair dessa pandemia, mas a gente precisa delas em quantidade suficiente. Obrigada, minha querida. Cuide-se, cuide da voz também, para que ela nunca suma dos nossos ouvidos. Vai atender todo mundo que está atrás de você. Muito obrigada. Até a próxima e que a próxima seja recentemente. Bom fim de semana, Natália. Obrigada, Mona Lisa, Caio. Boa noite.